Será que a inteligência artificial vai substituir o papel do vendedor? Quais são as principais habilidades que você, que eu, nós precisamos desenvolver para usar muito bem IA? Quais são as principais ferramentas que a gente pode usar para maximizar o nosso trabalho? Esses são os temas que eu, Daniel e Thiago Muniz discutimos no episódio de hoje. Então fica até o final para você conferir isso com exclusividade. Roda a vinheta, vamos começar. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, hoje vamos gravar sobre inteligência artificial aplicada a vendas, meu amigo. Isso aí, tema do momento. O tema do momento, ano passado a gente gravou um episódio sobre ChatGPT aplicado a vendas, né, com o Max Peters, foi um episódio excepcional. Inclusive, vou deixar o link aqui para você assistir ou escutar esse episódio. E eu acho que esse tema, ele tem que ser recorrentemente regravado, né? Porque o negócio tá evoluindo... Evoluindo demais, cara. Bizarramente, temos histórias legais para contar aqui. E a gente tem um convidado mega especial, né? O Thiago Muniz, ele é o mago da receita previsível, é cofundador e parceiro de ninguém mais, ninguém menos que o Aaron Ross, aquele... sim, do Receita Previsível, do Vale do Silício. O Thiago tem tanta energia que ele poderia fornecer eletricidade para uma cidade inteira. Aí, ó. Só com as suas conversas sobre vendas e marketing, cara. Muito bom. Ele também... chorar. Não é? Olha lá. Calma que eu não terminei. Ele também é professor com aulas nas instituições prestigiadas como FGV e PUC, onde certamente ele não só ensina, mas ele inspira. Aí. E como ele mesmo diz, sua paixão é unir marketing, vendas e tecnologia para construir parcerias de sucesso. Thiagão, seja bem-vindo novamente ao Papo de Vendedor. Parceria de sucesso essa aqui, hein? Que aí, alegria estar cara, com vocês, cara. Que legal, obrigadão. Seja bem-vindo aí. Vamos falar de um tema super importante aqui, que é inteligência artificial. E eu já queria trazer a minha primeira pergunta para você, né? Que é uma pergunta que a gente sempre faz, mas eu acho que é importante a gente começar por ela. Na sua visão, Thiagão, inteligência artificial veio para substituir ou potencializar o trabalho dos vendedores? Essa é a melhor pergunta de se responder, porque, na verdade, o que eu vejo é que existem tarefas que vão ser totalmente substituídas pela inteligência artificial, isso é inegável. Cada vez mais ela vai aprender e se desenvolver sozinha para fazer determinadas funções. Hoje, né, quando a gente fala de IA, e até a fala do Leandro é muito pertinente, esse episódio tem que ser regravado muitas vezes, eu vou tentar falar hoje aqui de tudo aquilo que não será potencialmente regravado. Então esse vai ser o meu desafio. O que são as tarefas que vão ser substituídas pela máquina? Todas as tarefas repetitivas, todas as tarefas que são escaláveis e todas as tarefas que são probabilísticas. Então, todo aquele vendedor que faz vendas transacionais, sim, ele será substituído pela máquina por bem menos tempo que ele acredita que ele será. A única coisa que vai frear a nossa substituição vai ser, na verdade, um recurso de infraestrutura, que é uma questão de capacidade energética, que é qual a quantidade de energia que eu tenho no mundo para processar dados para que essas substituições aconteçam. Então, tudo aquilo que tarefa repetitiva vai ser substituído. Então, qual vai ser o papel do vendedor que não vai ser substituído? A gente está saindo da era da uberização e está indo para a era consultiva, né? Historicamente, a gente vive ciclos que se repetem o tempo todo. Então, a gente está, nas últimas 2 décadas, nós começamos a ter na tecnologia um ponto A que conecta um ponto B. Então, eu tenho o Uber que conecta motoristas com pessoas. Tá. Eu tenho o Mercado Livre que coloca vendedores com consumidores. Se vocês pararem para pensar, quem está escutando a gente, tudo que se desenvolveu nos últimos 20 anos era conectar um ponto A com um ponto B que ganhou escala. Agora a gente está indo para uma nova era, que é uma área mais consultiva. Porque tudo aquilo que conecta o ponto A com o ponto B, a própria IA, inclusive, vai ter a capacidade de nos substituir. Então, sim, ela vai substituir algumas funções e vão surgir novas profissões também. Então, quais são essas profissões que vão surgir? Todas elas vão estar relacionadas à empatia, conexão emocional, construção de confiança e construção de relacionamento.
Isso a IA não vai conseguir chegar tão perto. Ela conseguirá sim chegar, mas ela vai conseguir isso de uma forma sintética. Então, eu vou fazer uma analogia. É como se fosse a gente consumir comida industrializada e comida natural. Quem está ouvindo a gente, que gosta de um fast food da vida, a gente adora comer um hambúrguer no final de semana, etc., uma pizza. Mas se você se alimentar todo dia com isso, você vai dar ruim. Vai ficar ruim. É a mesma coisa. Só que do ponto de vista cognitivo. Não é que a gente não consiga, a IA não consegue modular. Hoje existem IAs que conseguem modular emoções, só que isso é sintético. E se isso é sintético, as percepções humanas elas mudam de acordo com o contexto. E a percepção humana é aquilo que não vai ser substituído. E por isso, a gente vai escolher muitas vezes falar com o humano e não com uma IA. Cara, você viu que o filme Her, lá, lembra o filme do Joaquin Phoenix? Maravilhoso. Maravilhoso. Você sabe um negócio assustador? Ele não lembra em que ano exatamente ele saiu, mas o ano era 2025, no filme. Que louco. Nós estamos vivendo o negócio, tá muito próximo ali. Arrepio, cara, que doido. Né? Filme Her, vamos ver aqui. Ele se passa em 2025, né? E é justamente sobre isso. A IA gerando ali conexão, relacionamento ali quase 2013. afetivo, né? Com o protagonista, né? E não substitui, né? Isso daí vai... O que já existe de depressão e essas coisas hoje, por você estar mais conectado na internet do que conectado com gente, tende a se alarmar aí, Lê. Só para fazer um paralelo, né, pro amigo ouvinte, o Dani tá comentando o filme Her, em português, o filme Ela tá disponível no Amazon Prime, filmaço. Maravilhoso. A gente recomenda porque ele traz esse contexto da IA aplicada no dia a dia, né, ele se relacionando com uma inteligência artificial. E na sua visão, quais são os mitos? Quando a gente mergulha em IA aplicada a vendas, né, porque eu ainda acho, Tiagão, que é uma coisa muito... Etéreo, exatamente. A gente teve no ano passado um evento presencial, você participou, você trouxe muita coisa prática, né? De como realmente usar a inteligência artificial. Mas eu queria te perguntar, antes da gente mergulhar nesse tópico, quais são os mitos, né? O que você vê a internet falando, que você fala, não, isso aqui é mito, isso aqui não é verdade, enfim... quando a gente fala de IA aplicada a vendas? Eu vejo que existem sempre soluções absolutas e definitivas para coisas complexas dentro desse sistema. Então, eu vou ter uma IA que ela vai produzir um sistema de copy para mim. Não é que eu vou ter uma IA que tem um sistema de copy para mim. A IA, ela vai se conectar no meu dia a dia como eu tenho um Word ou Excel. Na verdade, ele é o novo pacote Office do mundo. Então, que interessante. Porque o que acontece? A pessoa fala, não, eu tenho a IA que vai fazer com que você faça as abordagens de e-mail melhores. Não é a IA que vai fazer a abordagem de e-mail melhor, é o ser humano que comanda a IA que vai fazer a abordagem de e-mail melhor. Isso. Se você é ruim escrevendo na mão, irmão, tu vai fazer errado também com a IA. Exatamente. Não adianta, ela não vai resolver seu problema. Ela pode te ajudar se você souber treinar. Só que a gente entra num outro mérito, que é o modelo de pensamento. Tá. Qual que é o modelo de pensamento que você tem para treinar a IA? Então, eu tenho alguns vieses aqui que eu posso ter. E aí, quando eu falo vieses, tem o viés negativo, né? Que dentro de outras coisas que a gente pode falar, a gente vai abordar isso. Mas o que é importante? Eu tenho que saber o viés que eu quero. Então, quando eu vou escrever, por exemplo, uma copy, um texto persuasivo, eu posso trabalhar com isto ou aquilo. Eu posso trabalhar com contraponto. Eu posso trabalhar com fragmentos. Eu posso trabalhar com hipóteses. Eu posso trabalhar com histórias. Eu posso trabalhar com convivência de conflitos que vão coexistir dentro de uma mesma realidade. Isso eu sei porque eu estudei filosofia, eu estudei copyright, eu estudei gatilho mental, então eu sei como é que eu vou virar para a IA e vou falar, olha, quero um texto 30% falando de conflito, 70% falando de solução e coloque isso dentro de um contexto de pensamento de contraponto. Aí eu vou fazer uma boa copy. Agora, eu achar que o framework da IA vai me entregar o mesmo raciocínio do fast food. É meio que você delargar para a IA, nesse exemplo que você está dando, a construção do copy de um e-mail ou de um post no Instagram, de um post no LinkedIn. Quando, na verdade, o correto é você imaginar que ela, sobre o seu comando, ela vai trazer uma informação que você vai julgar pertinente, certa, errada, enfim. E aí você vai pegar isso e vai melhorar o seu post, melhorar o seu cold e-mail e etc. Seria basicamente isso. Basicamente isso. Você precisa saber o que você quer gerar
Saber para pedir. que ela gere boa o suficiente. O problema é que as pessoas elas não sabem fazer a copy e agora elas estão terceirizando para IA. E aí o que vem da IA, eu não sei nem avaliar se tá bom ou se não tá. Aí eu posto e eu vejo o que acontece. Então é saber o que quer e saber pedir também, né? E avaliar, porque ela pode mandar um negócio que não tá bom. Exatamente. E pegando o gancho que o Dani falou que é maravilhoso, é probabilístico. Então, existem estudos que, neste momento, a IA ela vai priorizar, por exemplo, falar que grandes marcas são melhores do que marcas locais. De onde vem esse pensamento? Esse pensamento ele vem de uma consulta de base de dados. Se eu trabalho com probabilística e eu tenho muito mais menções de uma grande marca mundial, eu vou falar que ela é melhor do que uma marca local. Então, se eu pegar esse conceito, aplicar esse conceito dentro do que eu construo de texto para vendas, eu vou seguir a mesma coisa que o mundo inteiro está seguindo, né? E os cães lá da caravana passam. Se eu estou fazendo a mesma coisa que todo mundo está fazendo, eu só tô fazendo dentro do ambiente diferente, mas meu modelo mental continua o mesmo. Então aí ela não vai salvar a pessoa que não sabe pensar. Ela vai ser o acelerador de quem sabe perguntar para que eu consiga ter as respostas. Na verdade, quem não sabe pensar vai precisar pensar menos ainda e logo vai ficar numa situação ainda pior. Esse é o grande lance. A gente estava conversando com os alunos do programa de aceleração, né? A gente passou um exercício para eles e eu vi a galera correndo para IA. Eu falei, cara, faz primeiro. Pensa, porque o exercício do raciocínio vai fazer com que você chegue a várias conclusões bacanas sobre a interação, sobre as perguntas do levantamento de necessidade, sobre como você vai aplicar a técnica e tudo mais. Depois você coloca na IA para ver o que ela sugere de melhoria e tudo mais. Se você for direto para lá, quanto você se desenvolveu no final das contas fazendo o exercício? A gente tem um evento de vocês que foi incrível, inclusive que a gente participou, que o meu slide final da palestra é o quê? O superpoder vai estar justamente em eu saber a hora que eu vou viver uma experiência ou vou automatizar uma experiência. Se eu não tenho esse processo decisório, eu vou subutilizar essa tecnologia, como existem pessoas subutilizando tecnologias no mundo todo. Existem milhares de pessoas que usam Excel para fazer conta de somar e subtrair, e tem multinacionais que giram a empresa inteira com VBA. Então, a ferramenta ela está lá do mesmo jeito, só que se eu não souber utilizar, a IA não vai salvar a sua vida, ela não vai salvar aquilo que você não sabe fazer. Então, acho que o primeiro ponto é esse, é terceirizar para a IA a construção de ideias dentro da área de vendas. O segundo ponto que eu vejo que é um grande mito é essas soluções pasteurizadas em que o ato de eu ter automações que vão fazer com que essas tarefas repetitivas elas aconteçam, vão salvar o meu negócio. Então, vamos pegar a seguinte situação. Eu tenho hoje, por exemplo, na Receita Previsível, a gente usa o Meetrocks para transcrever reunião. E ele conecta com o meu CRM, que é o Zorro, e ele vai lá e transcreve e joga tudo para lá. Tá. Adianta eu ter essa transcrição se a pessoa que está lendo essa transcrição não sabe tomar decisões? Uma das coisas que a gente vai ter que utilizar cada vez mais são os sinais fracos. Então, o que são os sinais fracos? O que é o sinal além do óbvio para eu poder melhorar o meu processo de vendas? Boa. Né? Porque quando a Snovel foi lançada, por exemplo, em 2017, poucas pessoas sabiam do que era aquilo. Quanto mais as ferramentas vão se difundindo, mais o jogo começa a ficar parecido. Então, se todo mundo usa o mesmo gatilho de mudança de emprego para chamar alguém, esse gatilho vai parar de funcionar. Vai parar de ser eficiente. Vai parar de ser eficiente. Então, como que eu uso a IA para fazer isso de uma forma mais inteligente? Eu vou usar a IA para fazer isso de uma forma mais inteligente se eu entender que não é só olhar aquilo que é óbvio, e sim como a IA me ajuda a olhar o contraponto. Aí entra o modelo de pensamento, que é, olha, dentro desses fragmentos de informações, de forma probabilística, qual que é a chance de eu repetir esse comportamento com outro lead? Aí isso eu estou resolvendo o segundo mito. E eu acho que o terceiro mito está muito relacionado a como as pessoas estão terceirizando a responsabilidade das decisões para a IA. Que é, eu tenho um KPI inteligente eu gero métricas de forma inteligente com a IA. Mas como eu consigo fazer com que essas decisões elas se tornem melhores e eu mantenho o meu feeling? Porque, vamos dizer uma situação aqui, nós três somos diretores de uma empresa e a IA diz pra gente que é melhor a gente reduzir em 20% os nossos investimentos. Nós três vamos ter coragem de, pelas informações que a gente tem históricas, não fazer o que a IA falou? Qual vai ser a cultura dessa empresa para aceitar que nós três tomamos decisões que contradizem o que a trouxe
ou se eu trouxe o que a IA falou, qual que é o meu nível de responsabilidade. Então, na verdade, eu acho que falta um nível de maturidade ainda pra gente discutir esse tipo de coisa. E não ficar discutindo que, eu tenho uma IA que vai fazer com que você cuspa uma cópia de e-mail. Vai ter, gente, isso tudo vai ser muito mais barato. E por isso, a minha teoria é, a IA vai ser o novo pacote Office. Minha teoria não, né? Tudo que a gente vê de mercado está caminhando para isso, que eu vou ter um agente de IA que vai ser um SDR, que vai falar com sotaque nordestino, que vai falar com sotaque de carioca, que vai respirar na ligação. Só que vai ter um temperinho ali que a IA não vai pegar, que é a percepção humana. E aí isso é onde eu acho que o jogo muda ali. Então, às vezes eu vejo que a gente está querendo discutir como que a gente vai botar um agente desse para tocar sozinho uma operação, sendo que eu não sei nem escrever no LinkedIn. Boa. Né? Eu acho que esse que é o dilema. Eu acho que esse é o grande... isso deveria ser a discussão, né? Não a IA, não a ferramenta em si, né? Exato. E sim a sua operação. Mas antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui, eu quero reforçar que a turma nova do programa de aceleração de supervendedores, a nossa mentoria, está com as inscrições abertas. Eu quero convidar você, que é ouvinte do Papo de Vendedor, a fazer uma reunião estratégica com o meu time, ou, se der sorte, comigo pessoalmente. Para você conhecer todos os detalhes do programa de aceleração, é só você clicar no link que acompanha este podcast, colocar os seus dados e o nosso time vai entrar em contato com você, tanto pelo telefone quanto pelo WhatsApp. Agora, se você quer organizar as oportunidades de negócio do seu funil de vendas e fazer uma gestão de carteira de clientes que te ajude a bater meta de vendas com consistência, quero convidar você para conhecer o Plumes CRM, o nosso patrocinador aqui desta temporada. Inclusive é a ferramenta que nós usamos na nossa operação comercial. Os dois links estão na descrição deste conteúdo. Agora sim, vamos para o bloco 2. E aí, aprofundando, mergulhando em ferramenta de inteligência artificial que o vendedor ele realmente vai usar, ou que ele precisa usar. Na sua visão, quais são as principais? Complementando até o que a gente está falando, o principal numa era onde copiar e colar tudo é mais fácil, com a inteligência artificial, com a evolução das ferramentas, a minha capacidade de copiar o que a outra empresa faz ou que um outro vendedor faz, ela é muito fácil agora nesse ambiente que a gente está inserido. Então, o que eu vejo que o grande segredo é como eu uso de forma inteligente o dado real de humano para humano, que é usar as transcrições, tanto de vídeo, quanto de som, quanto de texto. Porque o dado bruto, ele vai trazer percepções que a IA sozinha ela não vai conseguir copiar. Então, eu vou fazer uma analogia aqui. Quando eu entrego um modelo de uma regra de jogo para uma IA, e eu estou com uma percepção humana trazendo como que ela tem que aprender aquilo. Então, por exemplo, uma das histórias clássicas que a gente tem nos últimos 5 anos é ali uma inteligência artificial do Google que ela não aprendeu com o humano como era o xadrez. Deram as informações, ela sozinha se organizou, em 4 horas ela aprendeu xadrez, e ela começou a ter regras de negócios, e ela criou estratégias de xadrez que nenhum ser humano pensou. Isso aí vai ser boa. Ela consegue pegar a informação, construir essa informação e ver padrões que nós não temos percepção humana para perceber. Agora, a percepção humana do que aconteceu em determinada reunião, aí ela pode ajudar a gente a traduzir e enxergar esse padrão. Mas se a gente não viver essa relação, ela não vai servir para nada. Então, o primeiro grande segredo é tudo que é de humano para humano, que eu puder transcrever, documentar e ter uma base histórica, vai ser uma grande mudança de regra de jogo. Essa acho que é a primeira camada. A base histórica. Isso. Por que a base histórica? Porque se eu não posso depender daquilo que a IA devolve para mim, aí vamos voltar, por exemplo, das grandes marcas. Se ela é probabilística, tudo que o senso comum está jogando para ela vai dizer que aquilo que é o certo. Que é o mesmo problema que a gente tem em SEO hoje, né? O marketing por busca, né, na busca orgânica. Vamos fazer uma analogia para quem está escutando a gente. Se você pegar algum resultado de busca sobre marketing, sobre vendas, sobre tecnologia, provavelmente, dependendo do que você buscar, se for uma coisa um pouco mais técnica, uma coisa que o Leandro, que o Dani falam, que eu falo, você na primeira página do Google, se não entrar no site Super Vendedores e da Receita Previsível, você não vai achar uma coisa boa.
percebe que tudo é muito copiado, é tudo muito parecido de um site para outro, porque probabilisticamente aqueles são os melhores resultados para entender uma massa. Tá. Se eu pego esse conceito e aplico isso para inteligência artificial, eu tenho o mesmo problema, que é, ela vai começar a seguir aquilo que a massa superficialmente está considerando. Tá. Então, eu tenho que ter meu banco de dados, eu tenho que ter o meu aquário de informação com o meu conhecimento histórico. Esse é o segredo do jogo. Porque aí eu dependo menos do que o Cloud, do que o ChatGPT, do que o Adapta vai trazer. São ferramentas maravilhosas, mas eu dependo menos deles, eu dependo mais do meu histórico. Tá. Se eu tenho mais histórico, a minha probabilística melhora. Tá. Eu estou testando uma ferramenta, porque acho que a grande sacada é a gente discutir as ferramentas, né? Acho que é trazer até isso para a audiência. Eu estou testando agora, inclusive o Daniel nem sabe. Tá? Olha aí. É uma novidade. Eu estou testando uma ferramenta chamada Notebook LM. Muito boa, tô usando já tem um tempo já. E eu estou me concentrando em criar todas as fontes de referência, né? Então, basicamente, eu subi o nosso site, subi todos os episódios do Papo Vendedor que estão no YouTube e tudo mais. E, cara, eu senti, assim, que você, citando você, né, Tiagão, você criar esse seu aquário, eu acho que é completamente diferente de você usar o oceano que é o Adapta, o ChatGPT e outros aí que estão trazendo. Então, acho que é isso que você quer dizer. Isso. De ter uma ferramenta de inteligência artificial que cria uma parede, que até pode consultar fora, mas que protege os seus dados, que protege aquilo que roda dentro da tua equipe comercial, dentro da tua rotina como vendedor. Seria isso? Seria isso, porque principalmente em setores que são altamente regulamentados ou que têm uma vantagem competitiva não tão clara. Então vamos pegar empresas que trabalham com commodities, com indústrias regulamentadas, com precificações tabeladas. Como eu percebo o que o Dani e o Leandro fazem que faz a diferença na hora da negociação? Tá. Porque existem milhares de empresas que são assim. O cara vende papel, o cara vende combustível, o cara vende parafuso, aço. E aí, esse cara não tem um talento? Ele tem um talento. Só que qual que é o talento que ele tem? Como é que historicamente esse talento se constrói? Quais são as variáveis de respostas que existem dentro daquela negociação? Então, por exemplo, eu estou negociando com uma determinada pessoa e o decisor mudou, um influenciador surgiu, uma pessoa trouxe uma outra objeção. Essas são as percepções humanas que a IA ela vai conseguir te ajudar a dar um insight e falar, opa, olha, toda vez que o Dani se comporta desse jeito, ele tem mais sucesso. Aí vem a capacidade emocional sua de perceber as suas conexões humanas e como você cria elas. Então esse eu acho que é o grande segredo do aquário ali, do nível estratégico. E pro vendedor, cara, tudo que puder transcreve, põe na sua pastinha no Google Drive, e aí você quer escrever um post, você quer fazer alguma coisa, sobe, anexa isso dentro de uma IA, do Google, do ChatGPT, do qual que você preferir, testa várias outras, e principalmente aprender a pensar. O que é aprender a pensar? Refutar. Ensina ela a refutar. Né? Uma das coisas que a gente até falou quando a gente falou do podcast, que eu falei, pega todos os podcasts, pede para o Notebook LM analisar, baixa essa análise, cria 2 jornalistas, um totalmente a favor de vendas e totalmente anti-vendas. Põe eles para debater. Mas isso não mais na Notebook LM. Joga em outra. No ChatGPT. Isso, até para você ir comparando o resultado. Joga em outra, joga esse debate, pega esse debate, depois que você pega esse debate, pede para criar um prompt disso e volta para fazer as melhores perguntas. Volta para o Notebook LM. Exato. Então, assim, você pode ir cruzando as IAs, por exemplo. E eu gosto de fazer esse jogo de sair de uma IA para outra para me forçar a pensar que foi o que o Dani falou. Senão eu fico jogando o prompt ali. Por exemplo, eu tenho o cérebro do Thiago lá no ChatGPT. Os meninos até acham engraçado. Falam, Thiago, o que o Thiago falaria aqui? Eu pergunto, o que o Thiago falaria nessa situação? Ele dá exatamente uma frase que eu falaria. Olha só. Mas é bizarro, é assustador. Mas eu quero poder usar esse nosso momento aqui para trazer para o amigo ouvinte. Olha o carinho que eu tenho por você que está aí do outro lado, hein? Presta atenção. Deixar ainda mais concreto. Então, a primeira ferramenta que você recomenda, né, de inteligência artificial, na verdade, ela é uma inteligência humana alinhada com um ponto a mais de organização. Isso. Então, basicamente, o que você está falando é o seguinte, cara, se você não começar a documentar o Thiago, o Leandro, o Daniel e subir isso para dentro de um arquivo no Word, no Google Drive, ou você não usa o Google Drive, não tem problema, jovem padawan, você pode usar o Word do PowerPoint que está no seu computador, mas o lance
colocar aquilo que você falou, aquilo que você conversou com o cliente no WhatsApp, a transcrição de uma ligação dentro de um documento, dentro de um Word ali, para você poder usar quando for necessário. Exato. Essa é a primeira recomendação. Isso, é mais simples. Eu tô falando aqui que não precisa ter nenhum recurso mega tecnológico. Quem tiver, né, quem for mais avançado sabe que existem, inclusive, automações para puxar isso e jogar para dentro do data lake e tal. Nem é isso, é o arroz com feijão. Copia e cola mesmo e joga lá, vai dar certo. Pegar uma conversa, por exemplo, por e-mail, que foi debatido um tópico com o cliente, salvar isso no Word, transcrever um áudio no WhatsApp usando, sei lá, um blip vira-texto e trazer isso para um Word. Isso, basicamente é isso. Eu falo que isso é a caixinha de tempero. Caixinha de tempero. Porque isso aí é o que a IA não vai substituir a gente. Tá. Que é quem nós somos, entendeu? Eu posso hackear o jeito que o Dani escreve, mas o Dani tem o comportamento dele, tem o posicionamento dele, e esse é o segredo. E não só o comportamento, mas ele tem todo o histórico de vida dele, Exato. Aquilo que ele lê, aquilo que ele consome no Netflix. Isso forma o Daniel, né? Não é a inteligência artificial. E depois, como ferramenta, eu vou citar uma aqui que eu acho interessante, qualquer ferramenta que te ajude a fazer uma reunião melhor com o cliente. Então você citou o SalesRocks, Meetrocks, aí tem o SalesBuddy, a gente está usando o TeleDV aqui nos supervendedores, mas ela não atualiza o CRM, ela é mais uma ferramenta de transcrição e resumo de call e ela grava a ligação. Tactic, qual que é essa? Essa é de transcrição também. Ela compete com a TeleDV, provavelmente. Isso, e ela transcreve a reunião em texto, e tem uma IA dentro dela que também você pode fazer perguntas, o que foram os 3 principais pontos que foram falados, quais os próximos passos dessa reunião, o que o Thiago falou, o que o Dani falou, o que o Leandro falou. Então também é bem legal, é bem baratinho também. Aí eu acho que o lance da ferramenta vai ser muito mais o que faz sentido pra pessoa. E aí a pessoa... Eu sei que a gente tá escutando a gente quer uma resposta objetiva pra isso, mas eu vou falar igual o sapato. Eu adoro tênis da Adidas e tem gente que adora tênis da Nike. É isso aí. Não tem jeito. Então eu tenho que mexer e falar. Tem que experimentar. Todo mundo gosta de... Tem que comprar errado. Exato. TeleDV, cara. Todo mundo usa. Cara, eu detesto. Por que eu detesto? Eu tenho uma explicação racional, mas é uma coisa emocional. Sim. Cara, a interface não me agrada. Também... Você não gosta? Fico feliz. Nossa, cara, bagunçado. Tem um negócio agoniante. Bagunçado. Recebo e-mail só quando eu não quero deles, entendeu? Tipo assim. As reuniões que eu preciso, ele não entra. Exato. Puta, não tá trabalhando. Quero demitir ele, né? Entendeu? Assim, tem alguma coisa ali que me incomoda. Agora, por exemplo, lá no Tactic é fácil de entrar, clicar e funcionar. Meetrocks, cara, 15 minutos você tá com o negócio funcionando. Então... eu vou ter que ir entendendo aquilo que eu mais gosto de usar para mim. É o que te serve, né? É o que te serve. E eu acho que existe a gente cresceu, né? Principalmente a gente que vem dos anos 70, 80, 90, né? Eu sou quase dos anos 90. Eu também. Eu sou quase dos anos 90, eu sou dos anos 80, né? Você é de quando? 86. Eu sou de 87. 85. Olha aí, viu? Eu sou mais novo. 6, 7, tamo aí, tamo junto. A gente viu a transição do analógico pro digital. E eu acho que tem uma coisa que a gente viveu uma internet com tudo gratuito. E a maturidade que a gente tem que ter agora enquanto vendedor, enquanto profissional de tecnologia, de vendas, é que essa era está acabando. Porque existe um problema de infraestrutura do mundo. Não, vai ter coisa de graça, mas como tudo na vida. Exatamente. O que é bom, você tem que pagar um tantinho, cara. Exato. Qual é o nível de responsabilidade que você vai ter no uso de uma IA que é gratuita? E qual que é a discussão? Não existe regulamentação para isso ainda. A gente mal consegue discutir a LGPD. Então, como é que eu vou discutir regulamentação do IA nesse momento? Perfeito. O que é a discussão ética do uso da IA ou não é? Existem camadas que ainda precisam ser absorvidas que a gente não está ainda nem maduro ainda sobre isso. Então, se eu quiser extrair o melhor, eu vou ter que pegar uma coisa paga. Então, pega um budget que você vai ter para isso. Esse budget pode ser incríveis, R$200 por mês, ou R$2.000, ou 20 mil, ou 40 mil, ou 200 mil, e eu vou determinar durante 6 meses testar aquilo. Vou espremer o suco da laranja. Aí eu espremi o suco da laranja. Não, isso aqui me serve até aqui, aí eu vou testar outra coisa e aí eu vou fazendo isso. Então, eu acho que é muito essa questão de como que eu vou organizar essa primeira camada ali. Eu acho que numa segunda camada, eu vejo muito que existem IAs surgindo já bem para mapeamento de processo e construção visual. Então, tem uma que um grande amigo meu, o Vaz, que trabalha com funil de vendas no Instagram, bem legal também, que ele me indicou, que chama Napkins. Napkins. Isso. Você coloca o texto lá, ela vai gerar gráficos para você.
Existem outras parecidas com ela. Mas, por exemplo, agora eu estou usando para fazer palestra o tempo inteiro ela. De infográfico? Você joga lá o texto, ela sozinha ela vai lá e cria... Ela cria uma imagem que representa aquele texto. Aquele texto. E me dá 20 imagens, né? Eu vou escolhendo e tal, cor, baixo, etc. Então, isso também vai começar a ganhar um maior uso. A parte de vídeo também já existem os recursos. Isso não está ainda matematicamente viável para a gente ter em termos práticos hoje dentro das empresas, mas isso também já vai chegar na nossa mão, né? Então, além de IAs como o AJ da vida, que você vai colocar um rosto, etc., você vai conseguir fazer cortes automáticos, fazer esse tipo de ação para produzir material, mas cada vez mais o trabalho de um produtor de vídeo, de um editor de vídeo, vai ser mais refinado. Porque a pessoa que tem uma noção de arte artística, noção de história da arte, noção de plástica, noção de pontos que a IA sozinha ela pode aprender depois que o ser humano treinar. Mas eu vou também utilizar isso no meu dia a dia. Então, pegando o vendedor médio normal, transcrição de reunião nesse primeiro momento já vai ajudar bastante. Tudo aquilo que vai automatizar. Se fizer alguma coisa com a reunião, né, cara? Isso é um ponto que vale a pena. Porque, assim, a gente fala pra caramba de gravar call já antes de IA. Muitos né? tempo. E você ouvir a sua call, né? Pra você conseguir ver onde você errou e não sei o quê. Quantos vendedores ouvem a própria call? Tem gente que fala pra mim que tem vergonha, já viu? Quando a gente vai dar treinamento, né? É muito comum. A gente vai ouvir junto, né? E o cara fala, eu tenho vergonha de me ouvir, etc. Então, o problema é cultural, né? Você ter uma IA que vai transcrever sua call para você não ir fazer nada com a transcrição, a IA não tá ajudando em nada. Né? E assim, entra numa outra discussão, que é aquela questão do aquário. O aquário vai virar um depositório de lixo se você ficar gravando coisa infinita e você não usar. Exatamente. E aí tem toda essa gestão de conteúdo para produzir conteúdo. Porque não adianta eu ficar gravando todas as reuniões da minha empresa e eu não usar para nada. Então, por que eu estou criando esse banco de dados? Aí, mais uma vez, a discussão nós rodamos o mundo inteiro em 2 séculos para depois virar uma discussão industrial, que eu preciso ter infraestrutura para segurar agora o avanço tecnológico que a gente está desenvolvendo. Existe, por exemplo, toda uma discussão sobre a questão dos processadores, né? Então, né, nos últimos... Há 6 meses atrás eu falaria aqui, eu acho que até no outro podcast eu cheguei a falar da NVIDIA, agora existe uma discussão de que, poxa, a NVIDIA não necessariamente é o melhor modelo de processamento de dados para produzir material. Quando eu olho isso para o mundo prático da gente, além da transcrição, além do recurso visual, o que isso significa? Eu vou para uma camada mais tática e estratégica, que é criar insights através de números. Então, por exemplo, vamos pegar uma situação prática hoje que é possível ser feita, por mais que eu acredite que 5% dos CRMs hoje extraem esse valor no dia a dia, não por causa da tecnologia, mas por causa das pessoas. Eu vou receber uma informação comentada da IA. Por exemplo, olha, esse lead aqui está mais quente, a probabilidade de fechar negócio dele é 70%. E aí eu vou lá, falo com aquele lead e eu não dou negócio ganho. Eu tenho uma IA que transcreve, eu tenho uma IA que automatiza, eu tenho uma IA que faz tarefa repetitiva, mas vai adiantar alguma coisa? Nada. Eu estou sujando meu dado gerado. Então... não estou devolvendo informação relevante. Isso. É como se a gente fosse uma indústria que está fabricando caneca. Aí o Dani, ele é o responsável por fazer esse molde, o Leandro é responsável por colar o adesivo e eu sou o responsável por fechar a embalagem. Então, o que vai acontecer com a IA? Eu perco a noção do porquê que existem consequências ou fatos correlacionados ao que eu estou fazendo. Então, a partir do momento que eu deixei de entender o processo dessa construção de caneca, eu só olho para esse pedaço, eu fico cada vez mais dependente da IA para ela me ajudar a resolver esse problema. Então, a caneca foi produzida errada. Por que ela foi produzida errada? Precisamos jogá-la de volta para a produção. A resposta que a IA me dá é a resposta resolutiva, não é a resposta da consequência ou da causa ou do efeito. E aí eu perco minha capacidade analítica de pensar. Então, o dilema que a gente vai ter para quem é vendedor é que a ponte entre você ser júnior e ser sênior vai ser cada vez mais larga. Olha só. Porque qual é a habilidade, qual é o tempo, qual é o momento, qual é a experiência que eu tenho para que eu deixe de ser júnior e me torne sênior. E principalmente quando a IA tira de você a experiência. Exatamente. Né? Exatamente. Esse é o grande dilema de crescimento, que é
quais são as oportunidades que eu vou ter para poder treinar minhas habilidades de vendas para eu realmente me tornar um cara sênior. Porque se você tira a questão repetitiva do vendedor, né? Poxa, eu tenho que fazer... Vamos lá, o cara começa na carreira de vendedor, tem que fazer ali uma sequência de ligações. Para ele ficar mais ou menos em fazer as ligações, quantas ligações ele precisa? Né? Se isso daí foi tirado de mim, quanto de experiência eu consigo acumular ao longo do tempo para falar que eu já sei tudo que pode acontecer numa ligação? Exatamente. E aí, isso aí é o lance da intuição, né? A intuição, ela pode ser feita baseada no seu feeling emocional, mas ela também é feita com base na experiência acumulada que você adquire. Uhum. Então, você que está assistindo a gente, achar que você vai ter uma IA que vai fazer tudo por você e por isso você não vai fazer uma tarefa repetitiva, pode até ser. Mas será que você vai desenvolver o músculo da sua mente se você não fizer coisas repetitivas? Você sem experiência nenhuma ou sem nenhuma capacidade analítica do processo, será que é você que vai tocar essa IA ou não? Exatamente. Será que você sabe se você está conduzindo você está conduzindo ou está sendo conduzido pela IA? Né? Mas isso, a gente acaba não caindo num lugar do tipo assim, vamos lá. Hoje, se eu preciso sair do ponto A e para o ponto B, eu uso o GPS. Eu sou um usuário do Waze, né? A minha esposa, por exemplo, ela gosta do Google Maps, tá? Então hoje eu não guardo mais o caminho. Por exemplo, vir para o estúdio, né? É algo que a gente faz uma vez por mês, né? Então eu venho conversando com o Marcelo e tudo mais, não sei o quê. Eu sei o caminho até um determinado ponto. De um determinado ponto para frente, sei lá, o último quilômetro, a ruinha que entra e sobe, não sei o quê, eu já não sei mais. Mas se eu precisar vir, eu vou ligar o GPS, né? Até que ponto eu tenho essa percepção do tipo assim, putz, cara, eu estou sendo conduzido pelo Waze versus, por exemplo, o meu avô. Quando eu ando com o meu avô, lazarento, tem quase 80 anos, ele fala, vira aqui, sobe, aqui é uma viela, vem pra cá. Eu falei, pô, mas faz 15 anos que você não vem pra essa região. Eu falei, não, mas eu sei. Sim. Eu sei porque eu rodava aqui, não sei o que, aqui tinha uma padaria. Ele tinha que saber. Virou um pet shop onde era a padaria do Zezinho. Ele lembra de tudo, cara. Eu falo, porra, impressionante. Até que ponto eu tô sendo conduzido pelo Waze versus... Tá tudo bem eu ser conduzido pelo Waze porque eu não gasto mais fosfato do cérebro pra energia, sei lá, pra pensar no caminho. A neuroplasticidade. A capacidade que nossa mente tem de se organizar com o ambiente, né, e a se adaptar àquele ambiente. Ou seja, se eu vivo numa área onde toda hora eu tenho notificação, eu vou ter uma curva de atenção menor. Se eu não tenho que guardar informação, eu perco essa memória. E aí entra o grande dilema que é, como que eu posso usar então a IA para não perder isso? Por exemplo, uma coisa super simples que você pode fazer é pedir para a IA que você usa fazer um quiz daquilo que você está tentando aprender. Faz uma pergunta e resposta aí para mim e vamos fazer 10 testes de certo e errado. Porque eu vou estar falando sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. É uma forma de estar repetindo de uma outra forma. Agora, me sugira outra forma de fazer esse teste. Me conte uma história para eu identificar se isso está funcionando ou não. Uhum. Vamos agora analisar uma situação em que poderia existir 2 cenários que isso poderia estar errado. 2 cenários que isso poderia estar certo. Agora me dê fragmentos para que eu identifique essa técnica de vendas que eu estou usando. Faz roleplay comigo. Né? Exato. Mas aí eu entro, eu sempre gosto de trazer a coisa de volta, né? Mas o que acontece com o cara que, poxa, o cara... Vamos pensar no vendedor que ele sabe usar IA no máximo da sua potência para vender e ele trabalha ali pelo telefone e tal. Quando um grande cliente dele falar assim, cara, venha para cá para fazer uma reunião comigo, venha almoçar comigo, quanto esse cara sem a IA se sente preparado para essa reunião? Exato. Porque daí você tirou o Waze do cara, é o Leandro tendo que vir para cá sem celular, entendeu? Não, eu conseguiria vir. Porque aí entra no nível casca grossa, cara. Tipo assim, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar até onde eu sei, vou parar no posto de gasolina. E daí eu pergunto. Eu vou perguntar. Eu faria isso, entendeu? Eu não deixaria de chegar, mas eu faria isso. Nessa situação que eu estou dizendo, porra, eu estava conversando com o Leandro pelo telefone, por e-mail, por WhatsApp, e o Leandro parecia o maior especialista do assunto. Eu sento com o Leandro para conversar no almoço, eu falo assim, ó, quem é esse cara? Cadê eu tava quase comprando desse cara... E, pelo amor de Deus, agora as respostas que ele está me dando está me deixando preocupado. Exato. Você entende? Essa é a discussão. O nível... Essa é uma discussão. Mas aí entra no ponto que é o seguinte,
qual que é a grande soft skills? Quais são as soft skills que eu tenho que desenvolver? Qual é a capacidade que eu tenho de gerar confiança? Qual a capacidade que eu tenho de construir relacionamento? Qual a capacidade que eu tenho de fazer ressonância emocional? Qual a capacidade de diagnóstico? Qual é a capacidade de improvisação? Se eu não sei desenvolver isso em mim, eu não vou conseguir extrair valor. Eu vou chegar num platô, vou chegar numa hora que Mas a IA essas não são vai... todas habilidades humanas, né, cara? Se Exato. você ficar plugado na Habilidades inteligência humanas. artificial o tempo inteiro, você não está desenvolvendo. Exato. E aí entra no dilema do, por exemplo, tenho tarefas repetitivas, isso é científico. Uma das melhores formas de aprendizado ainda é tarefas repetitivas. Ainda é você ter metodologias ativas de trabalho. Então, se eu peço eu terceirizo para IA o meu pensamento, eu não vou aprender, eu paro de pensar. Aí entra e essa situação que você relatou, eu já estou vendo acontecer no mercado. E já está acontecendo nos clientes que eu atendo. Uhum. A pessoa é muito corajosa por e-mail e WhatsApp. Ela entra numa reunião de vídeo com o cliente e ela trava. Entendeu? Então, o que é o problema? O grande ouro do século XXI, a partir de agora, será, vamos dizer assim, o dos próximos 10 anos, é o contato síncrono. E como eu aproveito esse contato síncrono? Se eu não sei aproveitar o contato síncrono, não adianta, não vai ter IA para me substituir ali. Porque falta o tempero é humano, sempre. Entendeu? E na visão de vocês, quais são as habilidades que o vendedor precisa desenvolver para ele usar melhor a inteligência artificial? E aí eu quero deixar aberto aqui para discutir. Pode ser uma habilidade técnica, pode ser uma habilidade comportamental, pode ser, enfim, na sua visão, Tiagão, quais são as habilidades? Primeiro eu vou até pegar até uma cola aqui, que eu deixei isso preparado, porque eu sabia que você ia fazer essa pergunta. A IA tinha previsto essa a minha IA tinha previsto, e eu falei, cara, eu vou deixar isso anotado, que isso é muito legal para falar lá. Eu fiz uma tabela aqui com isso aqui é uma coisa que eu nunca falei, tô falando aqui porque são meus amigos queridos, Top. E me chamaram de novo aqui, eu falei, cara, vou ouvir e vou trazer uma coisa diferente. Eu pegando tudo que a gente trabalhou hoje na Receita Previsível até agora sobre forma de criar prompts que funcionaram, eu peguei os maiores modelos de pensamento que funcionaram para eu criar prompts. Então é isso que eu vou falar com exclusividade aqui para nossos ouvintes. Então, primeiro modelo de pensamento é o dialético. É isso ou aquilo. Então, quando que eu uso ele? Para entregar pontos opostos. Ou seja, eu preciso ter um dilema para ter opções necessárias. Então, eu aprender a fazer perguntas que vão me ajudar nisso. Seja para perguntar para uma técnica para fazer uma copy, ou para analisar uma reunião uma situação de uma reunião. Saber lidar com objeção. Exato, saber lidar com objeção. A segunda é sistêmica. Eu tenho múltiplas perspectivas. Quais seriam as possíveis visões que o CFO teria sobre isso? Então, eu tenho essas visões múltiplas e eu me preparo melhor para uma reunião. A terceira, a probabilística, que é o grau de certeza, que é a mais fácil da gente identificar, que é qual que é a chance do Leandro responder melhor por e-mail ou por WhatsApp, ou qual é a chance do Leandro focar mais no benefício A do que no benefício B, considerando essas reuniões que nós tivemos. Isso é probabilístico. Paradoxal, essa eu gosto muito, né? Que é aceitar a contradição. Como eu faço com que... como eu analiso os dados que eu tenho para analisar essa contradição e fazer com que duas verdades opostas coexistam. Realmente, eu não consigo te entregar em 30 dias o seu CRM, vai ser em 90 dias. Mas ao mesmo tempo que eu consigo fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, como é que eu crio esses pensamentos? Eu vou usar a IA para fazer isso de uma forma melhor. Iterativo, aprender com pequenos passos, ou seja, qual que é o melhor passo a passo para eu explicar para o cliente como é que eu resolvo o problema dele. Clareza de comunicação, de novo. O próximo fractual, né? Ou seja, são fragmentos, né, diferentes que eu posso ter. Ou seja, como eu consigo trazer problemas recorrentes em diferentes contextos para o cliente. Isso eu uso muito para aumentar o nível de consciência. Como eu falo do mesmo problema de forma diferente para que a pessoa entenda aquilo que eu estou falando. Vou dar um exemplo concreto para a nossa audiência. Quando eu falo que você se sente vítima da sua carteira de cliente, eu sei que você tem um problema com os clientes atuais da sua empresa. Quando eu falo que você talvez precisasse receber o tipo de segmentação que você tem na sua empresa, significa que você talvez tem clientes que te trouxeram até aqui, mas não são clientes que vão te trazer para o futuro. Isso é falar a mesma coisa de um jeito diferente, que é o que esse modelo de pensamento vai me ajudar a ter. E aí, baseado em valores antes das regras. Então, o que isso significa?
decisões que exigem adaptação sem perder coerência, ou seja, baseado em fragmentos centrais, ou seja, como eu olho para pontos centrais para falar, olha, tudo bem que tem todo esse universo, vamos focar nesse ponto aqui, isso vai me ajudar também a criar foco, criar estratégias mais assertivas. E por último, que é o último dos modelos aqui, que são as situações de tempo, que é como eu crio possíveis horizontes diferentes. Eu normalmente falo isso, inclusive, em outros conceitos como cone de futuro. Quais são os possíveis futuros que eu posso desenhar? Ou seja, quais são as situações onde eu posso escolher no melhor curto prazo algo ruim ou bom e avaliar como aquela escolha afeta diferentes situações. Se eu sei pensar nisso, eu vou fazer copy, eu vou fazer cold e-mail, eu vou analisar uma reunião com outra perspectiva. Eu tenho modelos de pensamento diferentes para começar a conduzir aquilo ali. Então, eu posso pegar qualquer modelo de pensamento e aplicar dentro daquilo que eu quero utilizar. E aí, essa aplicação, na verdade, é dentro do prompt. Isso, eu vou fazer um modelo dentro do modelo de prompt. Adote esse modelo de pensamento que eu falei, porque eu quero analisar esse ponto. Interessante ainda. Isso é uma coisa que não tem lugar nenhum. E a habilidade que a gente está discutindo aqui é a habilidade de saber usar esse modelo dentro do prompt. Essa é uma habilidade analítica, é uma habilidade técnica. Exato. E uma habilidade também criativa. Porque isso aqui que eu fiz pra vocês aqui, que eu falei, cara, eu vou levar isso pra ser legal pra gente falar no episódio, foi porque eu estudei os episódios que vocês fizeram sobre IA. Tá. Então, como que eu poderia falar de coisas que seriam diferentes daquilo que vocês já falaram? Boa. Então, o que eu fiz? Nesse momento do episódio, vocês estão vendo eu falar exatamente o que eu falei pro Leandro 20 minutos atrás. Eu analisei tudo, pensei no contraponto e pensei, o que seria diferente que os meninos ainda não usaram dentro desse modelo de episódio? Modelo de pensamento. Tá. Putz, então eu vou pegar uma coisa que eu já tenho dentro até na biblioteca da Receita, entendeu? Então, essa habilidade, ela é uma habilidade técnica de saber operar, mas ao mesmo tempo uma habilidade criativa de se propor a trazer algo novo dentro de uma reunião com o cliente. Isso, vou traduzir o que você falou. Isso é uma habilidade que a IA, ela hackeia, mas ela não copia de nós, que é a capacidade de criar conexão. Na verdade, o meu poder para usar a IA é criar conexões entre as coisas. Exatamente. Então, eu consigo criar conexões diferentes. Só que isso vem de todo um histórico do Thiago, que é desde o Thiago, 18 anos, fazendo scrapping, sem saber nem o que estava fazendo. Então, pô, se eu faço isso nesse contexto, será que isso funciona aqui? Então, aí eu me entendo enquanto técnico para isso. Então, quais são as habilidades que eu tenho? Capacidade de abstração. Eu consigo pegar algum cenário, trazer para um outro cenário e modular aquilo. Capacidade de criar conexão entre as coisas. Capacidade analítica e liberdade poética, liberdade criativa. Que é, por exemplo, fazer um conteúdo baseado em ideias aleatórias. Vou dar um exemplo real, tá? O post que eu soltei ontem no LinkedIn, quando a gente está gravando o episódio aqui no finalzinho de fevereiro, um dos posts que eu soltei, eu tava com uma música do R.E.M., Losing My Religion, na minha cabeça. Eu tava com essa música na cabeça, e eu falei, cara... Perguntei pra IA, qual que é o significado da música Losing My Religion? Ela falou, ansiedade por um amor platônico que não vai ser correspondido, não sei o que lá. Eu peguei e falei assim, e se eu pegasse esse texto, eu peguei um texto que eu tinha escrito sobre gestão de vendas, e colocasse no contexto dessa letra, como é que ele seria? Aí ele me deu um contexto, e virou meu post. Aí ele colocou uma relação de ansiedade dentro da gestão de vendas. Não. Como é que vão me copiar? Entendeu? Exatamente. É porque você tá fazendo essa conexão, né? Você tá usando a ferramenta, né, pra conseguir chegar no raciocínio final, né? Eu senti, eu fiz o que eu senti, eu não fiz aquilo que a IA probabilisticamente me deu. Eu usei a probabilística pra me fazer. E é legal que a IA curte pra caramba quando a gente faz isso. Sim. Eu usei também um contraponto para gravar para ajudar a construir uma ideia ali também de uma historinha, né? E eu falei, cara, quero usar isso daqui para explicar isso daqui. E ela falou, porra, legal pra caramba e tal, vamos fazer assim, me deu algumas coisas, né? Mas respondendo a pergunta do Leandro aqui sobre as principais habilidades, eu acho que uma habilidade que a gente precisa ter para conseguir lidar bem com inteligência artificial é aprender um pouquinho de filosofia, cara. Perfeito. Porque a filosofia, cara, ele vai ajudar você a pensar. E aí a IA vai tirar bastante isso da gente. Quem não estiver pensando, estiver terceirizando tudo para IA, vai ter dificuldades.
tá fudido é melhor, né? E você também começa a ter capacidade de questionar, porque a filosofia também vai muito de você saber fazer as perguntas certas, tanto para IA, né, quanto questionar o que a IA está trazendo para você. Né? Não sei se vocês já pegaram o IA falando merda. Também acontece. Acontece tempão. Perguntei um negócio e me trouxe. Falei assim, não, de jeito nenhum, cara, olha isso aqui. Como assim? Aí entra o modelo. Aí ela volta e fala assim, nossa, é verdade, então eu me equivoquei, não sei o que, realmente você tá certo, é por aqui, por aqui, por aqui. Você fala assim, pô, se eu não pergunto, alguém toma uma decisão em cima disso, posta o negócio. E isso aí que você está falando, tem uma discussão que ninguém comenta, que é o lance do quanto a gente confia na informação que a IA está trazendo. Porque, por exemplo, quando a gente fala em buscar informações na internet para alimentar a nossa resposta, alguns modelos eles podem até trazer o URL para a gente dar fonte daquela informação. Porém, eu não tenho hoje, estatisticamente, tecnicamente, provavelmente, um modelo, uma convenção de o quanto a IA vai voltar na internet para buscar aquela informação. Então, vamos dar um exemplo concreto. Se eu virar e falar hoje sobre o Brasil tem quantas Copas do Mundo? Ele vai falar que o Brasil tem 5 Copas do Mundo, ele é pentacampeão. Se, sei lá, por algum motivo muito louco, rolou um campeonato mês que vem de Copa do Mundo e o Brasil foi hexa, vai ter uma IA que vai achar que o Brasil é hexa, que ela foi naquele momento em tempo real, mas vai ter outra que vai olhar, existem 500 mil conteúdos que falam que o Brasil é pentacampeão, e se o Brasil é pentacampeão, probabilisticamente ele continua sendo pentacampeão. Então, o que eu estou querendo dizer? Não existe uma regra de negócio para dizer de quanto em quanto tempo a IA vai buscar informação na internet ou não. E a gente está numa outra discussão, que é isso que você falou brilhantemente, que é o quanto eu confio em algo que eu não sei o todo, que é, mais uma vez, a nossa esteira de produção. Eu estou pegando um fragmento de uma realidade e considerando que aquilo é o todo. Então, se eu não entendo isso... E eu sei que eu tô falando coisas desconfortáveis aqui. As pessoas acham que a gente vai falar de vou virar e vai falar, faz 3 prompts, dá 3 pulinhos pra cima, e que vai dar certo. Não vai ser isso que vai funcionar. Não é isso. Quem tá usando assim, tá usando errado. Exato. Não vai ter o resultado. Eu gosto muito de falar eu faço até um paralelo do Receita Previsível, né? Que a galera fala muito porque o livro é de 2011. Porque aquele modelo de 2011 do livro. Várias pessoas, inclusive queridas, que já vieram aqui no podcast falaram isso. O que eu acho engraçado? Quando eu olho para esse contexto e olho pro o quanto as pessoas pegam algo para destruir algo, para poder criar algo novo, é uma simplificação da realidade. Então, exato. Então isso aqui não... o Receita Previsível, eu não estou falando nem especificamente do método em si, estou falando qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu pego lá e eu destruo algo para dizer que algo novo vai ser uma simplificação da realidade. Sendo que aquilo ali está comprovado por um tempão e o novo acabou de sair. Acabou de sair. Receita Previsível, quais são os princípios que a gente precisa do Receita Previsível? A IA vai substituir... Dominar o nicho era importante em 2011. Em 2025, se você pegar Gartner, MIT Technology Review, Harvard, jogo de adulto, todo mundo vai falar que personalização e massa vão ser prioritários nos próximos 10 anos. Então, o nicho continua sendo totalmente necessário. Especialização. O que nós estamos falando é especialização do vendedor. De tempo, de habilidade, etc. Então, isso cada vez mais vão ser as profissões que não vão ser substituídas. E sistematizar as coisas. Se eu não sistematizo as coisas, eu perco a noção de linha de produção e eu viro um alienado naquele uso daquela informação. Então, são princípios que foram escritos para mim, o livro é um neném, né? Academicamente falando, um livro de 14 anos é um neném. Né? Então, assim, se a gente olhar para a base da marketing, venda e gestão, tem livros que 100, 200 anos que vão ser base até hoje. A OpenAI usa a Revolução Industrial para explicar ela mesma. Então, né? Se o Sam Altman está falando isso, quem é Thiago Muniz? E para complementar esse nosso bate-papo, eu acho que a habilidade que eu gostaria de citar é a habilidade de você conseguir usar várias ferramentas no seu estado de arte. Por exemplo, recentemente eu fiz uma música para minha filha. Olha só. Cara, ela ficou, eu super recomendo, ela ficou super emocionada, ela adorou. Que doido. E ela pede recorrentemente para eu colocar para ela escutar no rádio e tal. Que bonitinho. Ela ainda não tem WhatsApp, então não consigo encaminhar para ela, mas cara, foi super divertido. E eu usei várias ferramentas para chegar no final com a música pronta, sabe? Óbvio que tinha uma ferramenta de inteligência artificial, que eu não me recordo o nome, que construiu a música.
Mas cara, eu falei com pessoas da família para pegar uma visão da Milena e jogar. Aí eu joguei dentro da Adapta, usei o chat GPT. Maravilhoso, Adapta também. Para transformar aquele áudio que já transformei num texto, usando o Blip Vira Texto no WhatsApp, num texto que resumia bem aquele... tirando o contexto pessoal e deixando só a essência do texto. Aí eu joguei isso dentro da outra ferramenta, quer dizer, essa habilidade de conectar, sabe? Eu vou dar um outro exemplo aqui, né? Cara, eu queria fazer uma apresentação sem fazer a apresentação. Entendeu? Aí eu falei assim, cara, qual é a ferramenta de IA que eu vou usar para gerar uma apresentação? Aí eu testei a Gama.app. Eu não gostei do resultado. Porque eu achei que a apresentação... tudo bem que eu peguei uma apresentação que eu já tinha, eu não tinha muito tempo de transcrever, para testar. Eu fiquei insatisfeito com o resultado, mas eu fiquei insatisfeito com a ferramenta? Não. Eu fiquei insatisfeito com o resultado que eu gerei. Reflexão. Então a habilidade é refletir e falar, eu vou mudar. Então eu vou pegar um tema novo, tem um curso, tem um módulo novo que eu quero gravar no programa de aceleração, que eu acho que faz sentido no momento que eu tô, e é spoiler, não vou dar spoiler, é surpresa, só os alunos vão ter acesso. Aí eu vou querer gravar toda a apresentação desse módulo, provavelmente vai ter umas 4 ou 5 aulas, eu quero usar só usando a inteligência artificial, entendeu? Então eu acho que a habilidade é você conseguir construir algo que você vai usar na sua atividade profissional usando 2, 3, 4 ferramentas de inteligência artificial. E cara, você tocou num ponto que não pode deixar passar, cara. Você usou a ferramenta de inteligência artificial e você não gostou do resultado. Isso. E você puxou para você a responsabilidade. Ponto. Nossa, eu não dei informação suficiente, eu não dediquei tempo suficiente para ele me trazer um negócio bom. A quantidade de gente que no mesmo lugar ia falar assim, não, essa é uma bosta. Exato, e não é. Falta responsabilidade, cara. Não consegue olhar pro próprio papel, entendeu? E daí essas pessoas vão falar assim, essa IA não funciona, não, porque a IA é ruim, e não sei o quê. Cara, você não teve o tempo suficiente para aprender, né? Não é porque a IA vai fazer para você que você não precisa fazer nada. Você precisa fazer a sua parte, né? Se você continuar tendo esse negócio de jogar a culpa, de julgar as ferramentas antes de entender como elas funcionam para conseguir ter o benefício, a gente vai entrar num negócio de vitimismo de novo, de todo mundo fala que o negócio funciona, mas eu não acho que funciona. Cara, as pessoas estão usando do jeito certo, você não está querendo aprender a fazer. Isso. E aí é mais uma vez a analogia do Excel, que tem gente que usa bem e usa só para fazer conta de somar, que é a mesma analogia que eu posso fazer desde o lançamento do Receita Previsível para cá. São mais de 14 mil ferramentas de marketing e vendas e continua a gente no mundo todo derrapando para vender. Então, se a automação de vendas e marketing resolver essas coisas sozinhas, eu não precisar de uma pessoa atrás para fazer o piloto automático rodar, eu não precisaria de nós aqui. Concordo que nós não teríamos mercado? Na verdade, nosso mercado cada vez mais vai crescer. Eu acredito que o futuro é muito bom. Por que o futuro é muito bom? Porque o futuro vai fazer com que a gente tenha uma situação que é, cada vez mais, as pessoas que elas se responsabilizam, entendem suas emoções, entendem suas responsabilidades, têm capacidades analíticas, elas vão conseguir se diferenciar e ter vantagem competitiva. Animal. Porque o mediano vai acabar, o mediano vai ser substituído pela IA. Então, você que está escutando a gente, que acha que vai ser 2 ou 3 ferramentas que vão salvar a tua vida, não vai ser a forma como você extrai o valor delas. Isso. E o que eu gostaria de dizer é, comece com uma. Pega um chat GPT gratuito, o Gemini gratuito, você pode usar qualquer coisa gratuita e aprenda a perguntar as coisas para ele. Não use os dados dele, sim os seus dados, informando, lógico, né, com cuidado para não botar informação privada da sua empresa, da sua vida, etc. Mas coloque informação sua e peça para ele responder. Faça perguntas curtas, com no máximo 4 ou 5 palavras. Crie ritmo nisso, ou seja, faça perguntas, faz uma pergunta, depois faz outra pergunta. Não fica mais do que 3, 4, 5 perguntas dentro de uma mesma conversa nesse primeiro momento, porque você está treinando você para usar a calculadora e não aprendendo a fazer conta com a calculadora ainda. Depois você treina sua cabeça, aí você extrai valor da calculadora científica. A mesma coisa, acho, dentro da IA. E eu acho que eu acredito muito que o futuro é bom por causa disso. Porque o nosso futuro, né, quando a gente olhar vamos olhar para daqui a 20, 30 anos, a gente está falando de neuro-CRM.
Então eu vou ter ali capacidades cognitivas humanas que vão ser mapeadas, que vão ser transcritas de forma automática através de um robô que vai conversar comigo num ambiente de metaverso, que vai entrar no meu pensamento e vai falar, tipo, como se fosse o Tony Stark lá no Homem de Ferro. Animal. E aí o que vai ser o limite disso? Limite ético. Limite ético. Porque hoje, se eu conversar com uma IA, eu posso saber o limite dela para ela procurar ajuda se eu estou com algum problema psicológico. Mas e aí, quantas IAs eu tenho? Qual que é o nível de responsabilidade? Quem está regulamentando esse sistema? Ou esse sistema vai ser regulamentado? Aí, minha opinião pessoal, humilde aqui, é que não vai. Quem tem mais dinheiro vai mandar no mercado e a gente tem que se tratar para poder usar o melhor daquilo. Então, o futuro é muito bom, desde que eu saiba usar aquilo que eu tenho disponível para mim para gerar valor para o outro, entendeu? Então, ó, confiança, a IA não vai roubar da gente. Relacionamento, ela não vai roubar. Percepção, ela não vai roubar. Então, você vai ser o cara do tempero. Tá. E a IA vai criar o conteúdo para você. Vai chegar uma geração, em breve, que não vai ter trabalho suficiente para algumas profissões, vão surgir novas, e vão existir profissões também que vão surgir justamente nessa linha de fábrica que a gente falou, que eu não sei mais escrever, mas eu sei identificar. E aí entra a discussão. Top. Qual que é o equilíbrio entre, beleza, eu não sei mais escrever de punho ou digitar, mas eu sei reconhecer textos, ou ainda é importante isso para que eu saiba alguma coisa? Hoje, olhando para a evolução do cérebro humano, ainda é importante eu aprender a escrever, aprender a digitar, para depois botar um robô para fazer isso para mim. Pode ser que em algum momento eu esteja errado, isso mude. Porque o futuro é realmente imprevisível. A gente tem já chip dentro do cérebro humano aí rodando. Entendeu? Você tem chip hoje aplicando medicamento, né? Isso. E eu acho que a reflexão que... Eu acredito que a grande reflexão sobre isso é por que em certos contextos a IA vai substituir totalmente ou parcialmente? Né? Então, quando eu olho para a medicina, eu tenho evidências práticas que são individuais, mas são probabilísticas. Dando um exemplo concreto, eu tenho exame de imagem. Então, se eu pegar 1.000 exames de imagem, ou 20.000 exames de imagem, ou 200.000 exames de imagem, eu vou melhorando a forma como eu enxergo padrões. Então, eu vou melhorar como eu tenho a cura do câncer, eu tenho a cura de uma doença, etc e tal. Então, o médico ele vai continuar existindo, mas você vai virar e vai falar assim, olha, eu tô vendo aqui que essa pessoa tá com esse comportamento, tal. Aí o banco de dados lá da IA vai falar, olha, provavelmente essa pessoa tem isso, peça esse exame, faça isso. Mas tem que ter uma pessoa que fez 5 anos, 10 anos de faculdade, residência, para estar ali aprendendo. Pra ter XP pra tocar IA. Para tocar IA, senão ela não vai perder o contexto. Mas a IA vai me dar informação comentada. E no mundo dos negócios, isso vai se aplicar? Não. Por que não vai se aplicar? Porque existe a percepção humana. Se existe a percepção humana, eu tenho consumidores e empresas que mudam de percepção ao longo do tempo de acordo com o que está acontecendo. No momento que a gente está gravando esse episódio, teve uma crise agora de uma das maiores empresas de criptomoeda, teve $1,5 bilhão roubados. O valor lá da criptomoeda vai mudar, vai existir várias coisas que podem ser momentâneas ou não. Então, o mundo ele vive de boato. O mundo vive da conversa. E enquanto a gente lembrar disso, a gente vai ter que se manter atento a pegar as melhores conversas e fazer o melhor com elas. Top, cara. Top. E eu tenho uma última pergunta para você, mas antes temos um pedido para o amigo ouvinte, para o amigo assistente aqui, que é, na verdade, Daniel Mestre, né, é um desafio. Né? É um desafio para a gente aumentar o número de inscritos no nosso canal do YouTube. Você que acompanha o nosso trabalho aqui no Spotify ou no Apple Podcast, qualquer agregador de áudio de podcast, a gente está com uma missão aí para 2025 para a gente aumentar a quantidade de seguidores no canal do YouTube do Papo de Vendedor, porque isso é extremamente importante para nós, né? Para a gente chegar a mais pessoas, para a gente levar essa mensagem aqui para mais profissionais. E a gente tem uma competição. Se a gente bater 10 mil, se não, quando em 2025 batermos 10 mil seguidores no canal do YouTube do Papo de Vendedor, Daniel Mestre vai ficar com 18 anos novamente, ele vai raspar esta barba, inclusive ele tá deixando crescer justamente, né, para ter um impacto maior. E se chegar a 20 mil, Dani? Vamos repetir o fato, hein, Lê?
Vamos repetir. Não, vamos repetir o fato? Você já raspou o cabelo. É verdade, eu vou raspar. Não, mas eu raspei o cabelo não na competição, não no Papo de Vendedor. Eu raspei o cabelo. Por quê? Porque eu quis. Talvez, muito provavelmente. Muito provavelmente. Sei lá, final de ano é assim, você faz cagada, né? Você enche a cara, come pra cacete. Eu fiz isso, eu raspei o cabelo, mas batendo 20 mil, vamos fazer o quê? Vamos raspar o cabelo. E na semana passada, nós estávamos gravando aqui com o Jonathan Souza, diretor comercial do G4 Educação, e ele lançou a terceira fase dessa competição, a Contragosto de Daniel Mestre, batendo 30 mil seguidores no canal do YouTube. A gente vai cortar a barba e o cabelo, nós dois juntos, certo, Dan? Exatamente. Olha a cara de decepção do meu amigo Daniel Mestre. Eu não vou sair de jeito nenhum. Tiagão, será que bate essa meta? Não, bate, eu vou torcer muito pra bater a meta, mas eu não me coloco esse negócio de cortar a barba, não. Muito bom, cara, muito bom. E a minha última pergunta pra você, até pra gente encerrar o nosso bate-papo, é qual conselho ou quais conselhos você daria pro vendedor que ainda resiste a utilizar a inteligência artificial? O que a gente poderia falar para o amigo ouvinte, para amigo ouvinte, sobre resistir à inteligência artificial? Eu super te entendo, porque assusta, dá medo, parece que é algo fora da nossa realidade, mas é o pacote Office que veio para ficar. Então, se eu não aprendo a utilizar a IA para melhorar o meu trabalho, eu vou ser substituído não por uma IA, e sim por alguém que vai usar... Que não resiste a IA. É simplesmente isso. Né? Então, eu vejo que esse é o grande desafio. E eu acho que só porque a gente falou de vários pontos até que vão para o jeito de pensar para usar IA, que eu acho que, tecnicamente falando, que são os cuidados finais aí que eu falaria também para a audiência. Primeira coisa, cuidado com a integridade dos dados. Né? Então, a gente falou muito sobre isso aqui. Como que você gere os seus dados, como que você garante que esses dados são confiáveis, qual o ciclo de dados que você tem na sua operação. O segundo ponto é qual a infraestrutura que você vai ter para trabalhar com IA, ou seja, qual o seu stack de ferramentas, qual o nível de especialidade que você vai trabalhar para conseguir estruturar isso. E o terceiro ponto, né, qual o limite ético que você vai estabelecendo da empresa para que você extraia o valor da IA. E falando de passos práticos, aprender a fazer pergunta, usar esses modelos de pensamento, entender que o mesmo modelo de pergunta pode servir para você escrever uma cópia para o LinkedIn ou para transcrever uma reunião. Vai depender, você só vai mudar o objetivo ali na hora de escrever e tentar pensar em coisas fora da caixa, como a gente falou aqui da música, por exemplo, seria uma coisa nesse sentido. E eu vejo que, olhando para esse contexto da gente aqui, nível nacional, do que são os próximos 2, 3 anos, ficar atento a usar o máximo de transcrição possível, porque isso é algo que vai ajudar a facilitar o teu trabalho, e entender como que você pode usar sinais inteligentes. Então, eu paro de depender de volume de dados também, quando eu tenho meu aquário de audiência, e começo a olhar para comportamentos que não necessariamente eu preciso de volume para identificar. Então, eu posso ter um decisor que eu vou falar 50 vezes, outro decisor eu vou falar 2 vezes. Mas a IA vai me ajudar a entender que para uma pessoa eu vou falar por LinkedIn, por e-mail, e outra eu vou ter que falar por LinkedIn, e-mail, WhatsApp, Instagram, depois e-mail, etc. e tal. Então, isso é um recurso prático que a IA vai vir para ficar e vai ajudar a gente de forma natural. Ela vai ser igual a luz elétrica dentro de casa. Eu não sei qual companhia fornece luz para cada um de nós, ou qual cachoeira gerou a água que jogou na hidrelétrica. Mas ela está ali. Então ela vai existir. Só que se você não souber operar, você com certeza absoluta vai subutilizar ela no seu CRM, na sua ferramenta de engajamento de vendas, na sua ferramenta de marketing, etc. Entendeu? E criatividade. Crie sua voz única. Isso aí. Temos um excelente episódio no ar. Cobrimos o tema inteligência artificial em 2025? Creio que sim. Ou vai ter que ter um parte 2 com o Thiago Muniz? Não, a gente faz um no segundo semestre. Segundo semestre? Eu quero voltar. É isso aí. Para o amigo ouvinte se conectar com você, Thiagão, lembrando que a gente vai deixar o link na descrição deste podcast, como é que a pessoa pode fazer? Primeiro, quero deixar aqui o meu agradecimento ao Dani e ao Leandro, porque é uma parceria de sucesso, é uma amizade de sucesso, e eu acompanho de perto aqui os Supervendedores e fico muito grato por voltar aqui, fico muito feliz, muito honrado de verdade em estar aqui com vocês. Para quem quiser acompanhar nas redes sociais, thiagomuniz.rp e @Receita Previsível, você vai achar aí todo o ecossistema de soluções da Receita Previsível e conhecer um pouquinho mais da nossa história. Isso aí. Tem link do Thiago aí, LinkedIn, todas as coisas que precisa na descrição, né, Lê? É isso aí.
Isso aí, para você que ficou até o final com a gente aqui, manda para nós críticas, sugestões, comentários, manda pra gente aí para você participar da construção dos próximos episódios, sugestão de pauta, sugestão de convidado, manda pra gente como que você tá usando IA, sugere prompt, né, Lê? É isso aí. A gente quer amadurecer a discussão dentro dos comentários desse conteúdo, essa é a ideia, né, Dan? Exatamente. E aproveita que você tá aqui no YouTube assistindo o Papo de Vendedor e já assista um destes dois episódios aqui relacionado com o tema. Tamo junto? Forte abraço, boas vendas e sucesso!